Alô, amigos, muito boa noite. Nós estamos chegando com mais uma palestra virtual na Sociedade Espírita Ponto de Luz da cidade de Rolante. As portas físicas continuam fechadas, mas as portas espirituais, como já disse várias vezes, estão abertas para receber você de braços abertos. Hoje à noite nós teremos o nosso querido irmão Fábio Tavares, trabalhador do Grupo Espírita Porta da Esperança, de Imbirituba, Santa Catarina. E o tema que o Fábio traz para a gente é motivos de resignação. Mas antes do Fábio, nós vamos trazendo a nossa prece. Fechando os nossos olhos, pedindo a Deus que seja atendida a nossa prece, os nossos pedidos, para que Ele possa atender o que aqui viemos pedir, que é paz, serenidade, perdão, caridade, que dê o alento, que dê a paz àquelas pessoas que estão sofrendo no leito de um hospital, aquelas pessoas que já partiram e que não estão mais juntos de nós, daquelas pessoas que ficaram com uma dor muito grande de saudade. Te agradecemos, Senhor, pelo teto, pelo alimento espiritual, pela equipe espiritual, pelo mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes. Te agradecemos pela vida. E te pedimos pelos nossos irmãos, que através de Jesus, nosso amigo, nós possamos ir até o Pai. E com vocês, Fábio Tavares, motivos de resignação. Olá, que alegria estar novamente podendo fazer esse vídeo para que nós possamos juntos, com muita fé, com muita resignação, entender todas essas mudanças que estão havendo em nosso planeta. E justamente o tema que eu acho que é muito pertinente para esse momento é uma situação que a gente busca entender, uns procuram até alternativas, posso falar assim, para enfrentar as dificuldades que estão aí acontecendo no dia a dia. E outros, de uma maneira muito tranquila, embora preocupados naturalmente, conseguem ultrapassar esse período. Sim, porque tudo passa. Não adianta ficarmos aqui amargurando apenas as dificuldades. Afinal, a nossa fé é inabalável. Deus, Pai, Criador de infinita bondade, não está buscando punir ninguém. Nós temos que entender que faz-se necessário a nossa reforma íntima. Mas, voltando ao tema escolhido, motivos de resignação, contido lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E não há quem se pergunte, quem de nós nunca escutou alguém falar, às vezes até nós mesmos de uma forma egoísta,
Por que tantas dificuldades a meus pés, meu Deus? Por que tudo de ruim só acontece comigo? Por que eu não consigo fazer nada que dê certo? E fica naquela coisa repetitiva, negativa, criando a nuvem negra. E nós somos esponjas, sempre que buscamos ficar numa faixa vibratória, negativa, certamente estamos atraindo irmãos sofredores. Então vamos mudar isso, nós temos que alterar. Não adianta ficar remoendo o passado, remoendo os erros, nós temos que enfrentá-los, estamos aqui, afinal de contas, para o nosso crescimento espiritual. Então, esse é o caminho. Ao invés de se maldizer, vamos agradecer. Vamos ter gratidão, até mesmo pelas dificuldades, principalmente, eu diria, pelas dificuldades. Seguindo aqui em frente. Por que? Às vezes você se pergunta, mas por que meu vizinho está sempre sorrindo, feliz, alegre, e eu cabisbaixo, triste? Nada tá bom. Se alguém pergunta, como é que tá? Você tá bem? Não, não estou bem. Eu não estou com problema. Enfim, é aquela nuvem negra, acompanhando aonde você tem que ir. Mas vamos analisar as questões da dor e as razões pelas quais o Espiritismo nos aconselha a resignação. Vamos ao conceito. O motivo: causa, razão, fim, intuito, escopo. E a resignação: tornar-se animoso no sofrimento. Tornar-se animoso no sofrimento. Ora, se eu tenho que carregar minha cruz, se eu tenho que ser... tenho que ter a paciência necessária, por que eu vou me revoltar? Por que eu tenho que me revoltar contra Deus, o Criador de infinita bondade, Jesus, nosso irmão? Por que essa revolta? Não há necessidade. Então, nós temos que ter também a paciência diante da ingratidão, da adversidade e do infortúnio. A bem da verdade, muitos de nós querem ainda a lei da época de Moisés, que estava correta. Olho por olho, dente por dente. Se alguém te faz o mal, com a mesma moeda você quer pagar. Você quer pré-julgá-lo ou julgá-lo como se você tivesse uma procuração divina para esse tipo de atitude. Aí que está a paciência mais uma vez. Então, para uma melhor compreensão do tema, convém nos lembrarmos do que as bem-aventuranças encerram os ensinamentos de Jesus ministrados lá na fralda de um monte, que é a parte inferior da montanha, o sopé, em Cafarnaum, conhecida também como Sermão da Montanha, e que tinha, pois, como objetivo de fazer uma síntese das leis morais que regem a humanidade. As bem-aventuranças, irmãos, é um termo técnico para indicar uma forma literária de ministrar conhecimentos. Pode-se dizer que é uma declaração de benção em virtude de uma boa sorte. Com Jesus, porém, toma a forma de um paradoxo. A bem-aventurança não é proclamada em virtude de uma boa sorte, mas, por incrível que pareça, de uma má sorte. Jesus dizia: bem-aventurados os que sofrem, os que sentem frio, os que são perseguidos. Jesus dizia: bem-aventurados os que sofrem, os que sentem frio e os que são perseguidos. Em momento algum, Jesus falou: bem-aventurados os que possuem uma lancha, um iate, um jato particular, de forma alguma. Jamais Jesus poderia falar tal coisa inexplicável, porque muitos de nós ainda supervalorizam as coisas que pertencem ao planeta Terra e que aqui ficarão. Ninguém levará nada
Muito bem disse o Divaldo num dos seus inúmeros ensinamentos. Eu adoro essa frase dele. Abre aspas. O que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. Fecha aspas. Divaldo Pereira Franco. Então, o que temos são as coisas materiais. Nada, absolutamente nada disso irá conosco ou será necessário no plano espiritual. Agora, o que somos, o que fizermos de bom na ajuda ao próximo, o que tiver de bom em nossos corações, vai conosco. Isso vai ser realmente, vai servir para abrir as nossas portas na espiritualidade, para acelerar o nosso crescimento. Porque se aqui viemos, foi para ajudar o próximo. E depois, a nós mesmos. Gratidão sempre pela oportunidade desta porta entreaberta que Deus nos permite da reencarnação. Saibamos, pois, aproveitar, não cada minuto, mas cada segundo, porque não sabemos quando chegará a hora de retornarmos à pátria espiritual. Gandhi, o grande libertador da Índia pela política da não violência, dissera certa vez que se da doutrina de Cristo os homens tirassem tudo, mas deixassem as bem-aventuranças, de nada sofreria, pois ali contém o alimento necessário para a reformulação do pensamento do ser humano. Ao refletir sobre esse tópico, tenhamos claro em nossas mentes o seu fim último, que é a consolação frente às nossas dificuldades. Consolação, não é revolta frente às nossas dificuldades. Eis aí a grande importância de nós entendermos o porquê das dificuldades. E garanto que a revolta diante delas não ajudará em absolutamente nada, muito pelo contrário, prejudicará cada vez mais pesado, o fardo ficará. Sigamos. Dor e sofrimento. Embora possamos sentir dor e não sofrer, sim, claro, é possível sentir dor e não sofrer, ter gratidão por ela. Aí é que reside um dos grandes segredos que a gente precisa entender. Os porquês da vida, o porquê daquele momento, daquela aflição, daquela dor. Agradecendo. Gratidão, Jesus, por eu ter a oportunidade de passar por essa dificuldade para o meu crescimento espiritual. Esse é o diferencial. Só quem passou por momentos difíceis vai entender um pouquinho mais facilmente o que eu acabo de dizer. Os termos são, na maioria das vezes, interpretados como sinônimos. Mas quais são os tipos de dores que, de acordo com a doutrina espírita, o ser humano está sujeito? A dor expiação. Essa dor refere-se à consequência de uma ação passada, que já passou. Dada a nossa ignorância, nos desregramos em relação às leis de Deus e cremos o que os orientais chamam de karma, que deve ser purgado, ou seja, limpo, purificado para nossa felicidade e nossa harmonia interior. A dor e evolução. Enquanto na dor expiação, que é a primeira, somos obrigados a sofrer porque nós merecemos, ou seja, porque cometemos deslizes com relação à lei natural. Nessa, que é a dor e evolução, ocorre o contrário. Sofremos porque temos o anelo, ou seja, o ato de a gente querer aspirar, desejar da perfeição. Sim, estamos buscando a perfeição para o nosso espírito.
A purificação da nossa alma é o que todos nós buscamos. O espírito que atingiu essa fase está no nível de evolução bem superior ao que sofre por um castigo. Mas não vamos nos desanimar. A jornada é longa, somos imortais enquanto espíritos, então, paciência. Essa é uma das nossas metas, ter paciência para subirmos degrau por degrau, andarmos nem que seja 1 milímetro ao dia. Por isso, não é muito correto dizer que a reencarnação é uma punição. Quem nunca escutou alguma pessoa falar isso? Estou aqui para ser punido. Porém, se esquece que a reencarnação também é motivo de evolução. A terceira, que é a dor auxílio. Essa dor já é mais voltada para o sentido corretivo. Pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar no leito de dor por muitos anos e anos meditando em nossa situação. Quem visitar pessoas internadas em casas de recuperação pode notar as feições de cada um nessa situação, nessa dificuldade. Conforme a gente escuta, tal pessoa está na UTI, está em coma, e essa pessoa fica anos, às vezes, você pensa que ela não vai suportar, e ela em coma consegue ficar meses, anos, às vezes. E aí, é essa dor aqui, que eu estou me referindo. Então, no resumo, as 3 dores. A dor expiação, que é o passado. A dor auxílio, que é o presente. E a dor evolução, que é o futuro. Sofrer de modo feliz. Olha que coisa interessante. Sofrer de modo feliz. Quem às vezes não se pergunta, mas como eu posso ser feliz sofrendo? Como eu posso ser feliz nessa amargura? Aonde que eu vou conseguir ser feliz desse jeito? A lição nos convida a ser feliz no sofrimento. Por quê? Dívidas do passado. Voltando para dentro de nós mesmos, e mesmo que saibamos a advertência do esquecimento do passado, ainda bem que nós temos o esquecimento do passado, porque imagine numa família, uma criança que veio ali, nasceu naquela residência, e no passado, por algum motivo, tenha sido um inimigo do pai ou da mãe, ou de ambos, e se você o reconhecesse naquele primeiro momento, qual seria a sua reação? Então, o esquecimento do passado, felizmente, nos ajuda nessa caminhada. Temos sempre a intuição de que fomos e por que estamos nessa situação. Quer dizer, não há necessidade de fazermos uma regressão, nada contra quem queira fazer, por favor, de memória ou terapia de vidas passadas. A nossa própria percepção nos conduz ao que fomos, dando-nos as razões do nosso sofrimento no presente. Por alguma razão, por alguma causa, nós temos um débito. E esse débito ele precisa ser quitado. Não pelo pai, pela mãe, pela esposa, não, por nós, por cada um de nós. É a nossa cruz. Não há como fugir dela. Devemos pagar 100. Pagamos apenas 1. Excelente negócio. Ora, se eu devo 100 e só vou pagar 1, que
que negócio excelente, eu diria, como a gente sempre diz no dito popular, é um negócio da China. Pois bem, os Espíritos nos orientam que a resignação ao sofrimento, equivale ao seguinte raciocínio. Suponha que tenhamos uma dívida de 100 que deve ser quitada num prazo Y, X. Na contabilidade divina, surge a seguinte operação. Se me pagares apenas 1, eu quitarei a dívida toda. Quem que se julga honesto e responsável não se apressaria em desembolsar esse 1 e ficar livre de toda a dívida? Eu acredito que todos fariam isso. Assim é o que procede a divindade para cada um de nós. O nosso pagamento é sempre muito, invariavelmente menor do que aquilo que realmente deveríamos pagar. Então, nas dificuldades que estamos enfrentando, ao invés da revolta, vamos agradecer porque poderia ser muito pior. Não podemos esquecer desse importante detalhe. Vontade de Deus, em primeiro lugar, sempre. Não é a minha, não é a sua, não é a nossa vontade. É a vontade do Pai, do Criador. Nas grandes crises pelas quais passamos, quando colocamos a vontade de Deus acima da nossa, infelizmente, algumas vezes queremos fazer o contrário. Queremos que as coisas aconteçam no momento que nós esperamos. Amanhã, às 8 da manhã. Porque se não acontecer, Deus está sendo injusto comigo. Por que eu estou sofrendo tanto? E começa a se maldizer. Então, a vontade de Deus em primeiro lugar. Ele é quem sabe o que será melhor para cada um de nós e no momento certo, não no momento que nós achamos que deveria ocorrer aquele auxílio, aquela ajuda divina. O sofrimento torna-se, fazendo isso, muito mais leve, mais suave, enaltecendo os ensinamentos de Jesus que diz que o seu jugo é suave e o seu fardo leve. Ele, o nosso irmão maior, nos dá força para continuarmos no caminho da fé, apesar das asperezas, das dificuldades que temos pela frente. É por isso que os espíritos superiores estão sempre nos alertando, abre aspas, em tudo que fizer, pensa em Deus primeiro, fecha aspas. Vale a pena repetir, em tudo que fizer, pensa em Deus primeiro. Consolação na vida futura. Porque nos preocupamos com a vida futura? Porque o Evangelho nos diz que a felicidade não é deste mundo? Por que deixar para o dia seguinte o que podemos fazer hoje? Aproveitar hoje? As respostas a estas perguntas dependerão sensivelmente da visão de mundo de cada um. Se formos muito apegados à matéria, materialista, poderemos querer gozar no dia de hoje, já, agora, não me importando naturalmente com o futuro. Com isso, precisamos passar por cima do nosso próximo. Estamos com pressa e não me importa quem esteja na frente. Eu em primeiro lugar. O resto, o irmão, fica na fila. Ao contrário, porém, se a nossa visão do mundo for espiritualista, olharemos as coisas de uma outra forma, de um outro ângulo. Ou seja, daremos mais atenção ao espírito do que ao corpo, do que à matéria, do que esse envoltório
pesado de carne, que às vezes a gente pensa que ele realmente é a coisa mais importante. Nós esquecemos até que esse envoltório carnal nos foi emprestado pela divindade, para que nós possamos passar por mais essa encarnação. Então, ao invés de supervalorizar, cultuar o corpo como se fôssemos deuses, vamos olhar mais para o nosso espírito, mais para a parte espiritual, rogando a Deus, a Jesus, para que possa nos orientar nesta caminhada em busca da nossa evolução espiritual. A matéria é necessária, mas menos importante do que o espírito. O problema da salvação da alma. A salvação da alma após o desencarne é um problema grave para a maioria das religiões. Para algumas são necessárias as obras, para as outras basta a fé. A doutrina espírita ensina-nos que a morte não altera o nosso estado moral. Mudamos apenas de plano. Apenas isso. Deixamos de pertencer ao mundo dos encarnados para fazer parte do mundo dos desencarnados. O verdadeiro mundo espiritual. Assim, não é porque temos fé ou porque acreditamos em Deus que pronto, já estamos salvos. Já estamos vivendo no mundo mais evoluído. Não. Infelizmente não é assim. Para sermos salvos, precisamos nos libertar do erro, do pecado. Somente assim poderemos nos libertar do mundo das provas. Para sermos salvos, precisamos nos libertar do erro, do pecado. É fácil? Certamente não. Nada é fácil. Visão espiritual do problema. Quando olhamos os nossos problemas terráqueos de um modo de vista espiritual muito mais alto, eles começam a perder a sua intensidade, o seu valor relativo. Aliás, ficar amargurando as dificuldades, noites sem dormir, uma angústia que só aumenta, só faz mal para uma pessoa, para mim, para você, para nós mesmos. A nossa saúde começa a ficar debilitada, é como um copo d'água embaixo de uma torneira que fica pingando. Uma hora vai transbordar. Uma hora vem uma dificuldade enorme, vem uma doença terrível que vai nos abater e nos levar a buscar tratamento com urgência. Então saibamos enfrentar o problema e não amargurar o problema. Porque ficar pensando numa conta que temos para pagar, não vai pagar essa conta. Nós temos que pensar numa forma de encontrar um trabalho extra, se preciso for, para pagar aquele débito. Em relação ao exemplo que estou dando. Essa observação equivale a subirmos a uma montanha e de lá olharmos para baixo. Tudo parece em tamanho diminuto. Procede assim aquele que dá mais valor ao espírito do que à carne. Quando a gente entende que estamos aqui de passagem, que estamos aqui para a nossa evolução espiritual e que as coisas desse planeta, quando retornarmos à verdadeira pátria espiritual, vão continuar da mesma forma, nada muda.
quiçá possamos ser uma lembrança, uma boa lembrança para os familiares, para os amigos, para aqueles que amamos, que é o mais importante. Porque a preocupação com os bens, apenas com os bens materiais, já vimos que não dá certo, que não serve para nada. Esse indivíduo pode passar por todos os tipos de dificuldades, que continua calmo, paciente, inclusive agradecendo a Deus pelo sofrimento. Sim, agradecemos a Deus pelo sofrimento. Precisamos ser gratos não só pelas coisas boas, mas principalmente, eu diria, pelas dificuldades. São elas que servem para a nossa evolução espiritual. Ninguém aqui está de férias, ninguém está aqui no mar de rosas. Esse planeta ainda é de provas e expiações. Então, nada, absolutamente nada, pode ser tão maravilhoso, somente flores, como gostaríamos que fosse. Pois, continuando, o vê como uma forma de ativar a sua evolução espiritual. O homem pode abrandar, ou seja, amainar, ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando considera mais longo. Ou seja, quando eu não procuro entender, quando eu me revolto, quando eu acho que o mundo está tudo errado e eu somente certo, essa situação, essa revolta só aumenta o meu problema, só dificulta a sua solução. Portanto, vamos inverter o processo. Estou sendo repetitivo, mas precisamos agradecer principalmente pelas nossas dificuldades. E para que eu possa realmente concluir mais esse vídeo, quero dizer que lembremos-nos da oração da serenidade, em que pedimos a Deus serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Pedimos a Deus serenidade para aceitarmos, não é nos revoltarmos com as coisas que não podemos modificar. Coragem. Isso sim, nós precisamos ter coragem para modificarmos aquelas que podemos. Sei que são poucas, mas precisamos ter coragem para modificar. E sabedoria para distinguir uma da outra. Muito importante. Sabedoria para distinguirmos uma da outra. Francisco de Assis nos deixou uma oração maravilhosa. E foi ele justamente que nos deixou esta oração da serenidade. Quando ele nos disse: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma da outra. Francisco de Assis. Allan Kardec também nos deixou mais um ensinamento, onde nós já aprendemos nos nossos estudos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Dalai Lama, para a conclusão deste vídeo, nos deixou a frase: aceite, não é resignação, mas nada te faz perder mais energia que a resistência e a briga contra uma situação que já não pode mudar.
Senhor, mais uma vez, te agradeço por essa oportunidade, Mestre. Que esses ensinamentos possam ser aplicados hoje e sempre. Gratidão, Mestre Jesus, gratidão, Deus, pelas dificuldades, principalmente as dificuldades que temos que enfrentar. E dai-nos a coragem necessária, Jesus, para que possamos buscar uma forma de entender e compreender que as dificuldades que estamos passando são necessárias para a nossa evolução espiritual. Gratidão, meu Deus, gratidão, Jesus, por todas as nossas dificuldades. Que assim seja. Muito obrigado ao nosso irmão Fábio Tavares pela sua palestra na noite de hoje, trabalhador do GEP, Grupo Espírita Porta da Esperança de Imbituba, Santa Catarina, e o tema Motivos de Resignação. Para encerrar a nossa prece, agradecendo e pedindo saúde e paz ao Fábio e sua família, pedindo que olhe por aqueles que estão neste momento presos a um leito de hospital, aos vícios, às maledicências da vida, que possam encontrar na palavra de Deus, nos seus mentores, a paz, a esperança que tanto buscam. Coloque alimento naqueles que estão sem alimento, proteja aqueles que estão sempre fazendo campanhas em prol do próximo, e que possamos, na próxima quarta-feira, nos encontrar aqui, neste canal, com a nossa equipe espiritual, com o mentor de nossa casa, Sociedade Espírita Ponto de Luz e Volante, Dr. Bezerra de Menezes. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, nosso amigo Jesus, por mais essa oportunidade. Boa noite.